Bom, gente, a gente tá preocupado com o que está colocando para vocês. A gente queria conversar com vocês, antes de começar a aula, se tem algum tipo de tema, alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente não tem falado. Porque a gente tem a preocupação nossa é que a gente tem escolhido os temas de acordo com a nossa cabeça, entendeu? E nem sempre o caminho que a gente direciona é um caminho de interesse de vocês, entendeu? E a gente queria saber se está tudo certo, se tem algum tema que vocês gostariam de saber que a gente não está falando. Pensa em alguma coisa que a gente possa vir a falar, mesmo que a gente não saiba, a gente corre atrás para tentar descobrir, ver. E aí a gente vai de acordo com o interesse de vocês também, né? Alguém tem alguma coisa que tenha pensado, alguma coisa que queira saber, que não sabe, Eu também não que eu sei. também não sei, que nós também não sabemos. Nós procura e nós estuda, tá? Se vocês quiserem. Tem alguma Se a coisa? gente não souber, a gente pergunta para a Dione. É, isso aí. A Dione tá aí, a gente pergunta pra Dione. Pronto. Jesus. Não, nada. Ah, eu acho que tá legal os temas. Ontem saiu, qual que foi? Solidão, suicídio, lei da destruição e o que era mais? A identificação do espiritismo. É isso também. É isso que eles pediram ontem. Ia falar de solidão, suicídio, lei de destruição e da desmistificação do espiritismo. Foi o que saiu ontem, tá? Só para vocês saberem, tá bom? Bom? Legal. Bom. Se vocês souberem alguma coisa, lembrar de alguma coisa que tiver, depois vocês colocam para gente, põe no grupo, coloca pra gente aí que a gente vai procurando, vai estudando, entendeu? Alguma coisa que vocês tenham curiosidade de saber, a gente tenta fazer o mais próximo possível para a gente poder caminhar, tá? Eu Hoje a gente vai posso tentar. fazer uma sugestão? Claro. É que, assim, para mim ficou muito em dúvida a situação esses dias, eu acho que é uma coisa popular, eu acho que é meio pesado, que foi a situação que ficou aquela menina que foi violentada no Espírito Santo, com relação aos procedimentos tomados. O que assim, o Espiritismo nos orienta? Para mim, assim, eu enxergo de uma maneira, Tá. que Como eu é que acho você que enxerga? ainda tem que estar. Oi? Como é que você enxerga? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que, assim, foi feito, na minha concepção, foi feito talvez o que deveria, não o que era certo fazer. Tá, entendi. Tudo bem. Vamos lá. Quando é que nasce o espírito? Sabe? A vida, quando há vida. Sabe? Agora eu fiquei em dúvida. Não sei te No momento, responder. no momento da concepção, quando o óvulo, a primeira encarnação, então, ele encarna, que momento? O espírito. No momento em que o óvulo se encontra com o espermatozoide e se forma um embrião. Então, a encarnação começa ali, tá? Na visão espírita, toda a encarnação não deve ser tirada, entendeu? Porque é uma Sim. oportunidade para que aquele espírito possa nascer e possa ter essa oportunidade de evolução. Mesmo que ele não vingue, entendeu? Como na barriga da mãe, entendeu? Mas é uma experiência reencarnatória, tanto para ele, quanto para os pais, quanto para os pais. Só existe um jeito de haver vida. Planejamento do plano espiritual maior. Ministério da Reencarnação. Se o Ministério da Reencarnação não falar, bom, agora esse reencarna, o espermatozoide pode encontrar com quantos óvulos ele quiser que não tem vida. Tá. Então, se houve a fecundação e começa Nossa, gente, trabalhei muito, hoje está difícil de achar as palavras. Começa o embrião a se envolver, a se desenvolver, o plano espiritual maior está presente no planejamento. Tá? Vou botar para você. Vocês já viram isso aí, né? Eu não sei se a gente já colocou para você a história da mãe do Plínio de Oliveira. Já escutaram? Não. Vamos lá. Plínio de Oliveira é um espírita, ele é músico, maestro, ele que faz aquele Natal lá de Curitiba, que aparece as crianças na janela, que é famoso.
Ele trabalha com crianças de rua, com integração de crianças de favela, através da música, que faz um direcionamento social para eles, tá? Eu vou botar a história da mãe dele para você ver aí, tá bom? Espera aí um pouquinho. Eu sei, não, acho que já colocamos, não sei se vocês lembram, mas vamos lá, vou botar de novo, acho que cabe, tá bom? Espera aí, deixa eu achar aqui. Segura aqui, Paulo, não consigo. Já vai entrar. Silvia era uma menininha de 7 anos quando a mãe dela cometeu suicídio. Então, ela foi morar com a avó porque o pai, alcoólatra, tinha sumido no mundo. Mas a avó era esquizofrênica, daquelas de tirar a roupa e perambular pelas ruas da cidade. Às vezes Silvia estava no banco escolar e a diretora da escola chamava para ir socorrer a avó correndo nua em torno da escola. Vivia com a avó e com um tio, e quando fez 9 anos de idade, o tio a violentou. Sem aguentar aquela situação de pobreza, dificuldade, ela preferiu fugir. Aos 12 anos, morava na rua. Aos 13 para 14 anos, ela se apaixonou, conheceu um rapaz e acabou engravidando. Mas ele não tinha certeza que o filho era dele. Ele dizia: você anda com tantos? Como é que eu vou saber? Se fosse uma época em que alguns sonham com uma época assim, as pessoas descartassem os seus problemas, uma gravidez indesejada, vai lá e tira, ela certamente teria sido estimulada a isso. Só que se ela fizesse isso, eu não estaria aqui cantando, porque eu sou o filho de Silvia. Então eu ando por aí falando para as pessoas, para meditar melhor acerca das escolhas, até porque optar pelo aborto não é optar pelo direito do seu corpo, é optar pela morte de alguém que deveria ser protegido. Eu compus essa canção para aqueles, como eu, que sonham com uma sociedade em que o que incomoda não seja descartado, seja amado e transformado. Eu sou a prova viva de que, se você disser sim para o amor, por mais difícil que seja a situação, tudo fica bem no final. Sim, quando eu tinha 8 meses de idade, minha mãe Silvia me entregou para minha avó paterna, que me cuidou o resto da vida. Aos 30 anos eu conheci minha mãe Silvia e pude agradecer a ela por ter me dado a chance de um dia estar aqui com o meu piano, perto de você, dizendo que o amor lava a multidão dos pecados. Essa voz, de onde vem, você não sabe e não saberá. Essa luz, pra onde vai, só quem ama consegue enxergar. Não se arranca uma flor de um jardim só pra não ter que proteger, que regar. Uma vida é mais que um bem, é um dom. Quem é capaz de explicar é pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo. É pra amar, nem que seja pra viver
só um segundo. É pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo. É pra amar, nem que seja pra viver só um segundo. Seja o que for, eu digo sim pro amor. Eu digo sim pro amor. Bom, Thaís respondeu? Sim. Ainda aí. Mas eu É? ainda tenho uma dúvida. Sabe por quê? Sabe o que me intriga, Fábio? Não é Bom, a situação em si, é uma questão muito crítica. Eu sou extremamente contrária ao aborto, mas a impressão que eu tenho dessa situação em específico é que não foi parece ter sido uma coisa para todos, porque o envolvimento em si da população, para mim, foi muito descontrolado e muito, eu não sei, sabe? Para mim ficou muito pesado. Não é entendi. uma situação fácil e assim, a gente está falando da vida de duas crianças. Às vezes a impressão que eu tenho é que não é só a situação em si é uma situação grave, tudo, mas parece que não é só para aquela população ali, não é só para aquelas pessoas. Na realidade, tudo tem um dedo da espiritualidade do meio aí, entendeu? Os homens têm o seu papel, tudo tem o seu papel, né? Tudo serve como alerta, tudo serve como... Então, a coisa... Falando, você... Oi? O que você tá falando? Não, o problema dessa criança é Sim, muito anterior. claro. Isso aí vem de outras encarnações para cá, né? Não. Falando agora especificamente da falta de responsabilidade do poder público em relação às crianças do nosso país. É outra questão, entendeu? Essa criança tinha que ter escola, essa criança tinha que ter educação, essa criança tinha que ter amparo, enfim. Todo o preparo, todo estudo, mas a gente também sabe que muitas das vezes a espiritualidade usa da falta de instrução, da falta de estudo, para poder dar oportunidade para muitos espíritos que não têm oportunidade de serem aceitos em alguma coisa, para colocarem para serem aceitos em lugares que ele possa ser, em famílias que tenham muitos filhos, tenham muitas coisas, tenha de poder chegar de alguma forma, entendeu? É lógico que isso aí fugiu, tem todos uns senões por trás aí que interferem, né? Mas é uma coisa muito fora do normal, entendeu? Mas assim, voltando para a visão espírita, né? Entendeu? Toda oportunidade não deve ser negada, por pior que pareça aos nossos olhos, entendeu? Porque a gente não sabe o que essa criança tem de bagagem, o que essa criança pode construir, entendeu? Porque é um ser com página para ser escrita. Tá. Bom, Deixa eu virar aqui. bom. Vou dar minha opinião, tá bom? Ana Paula falando, não é espiritismo, não é codificação nem nada. Para mim foi um assassinato cometido. Porque, se eu não me engano, o bebê estava com 5 meses e meio de gestação. Se esperasse mais um mês e tivesse feito uma cesariana, esse bebê teria chance de viver. Eu tenho muita pena do médico que matou o bebê. Porque o bebê foi morto. Ele nasceu com vida e foi dada uma injeção de nitrato de prata para ele morrer. Sendo que nós sabemos que gestação de 5 meses e meio é possível vingar. Quer dizer, não deram a chance para esta criança que estava sendo gerada, para o bebezinho, para ele poder ter a vida dele. Foi de uma bestialidade, foi de uma estupidez desnecessária. Mas é óbvio que a gente tem que pensar
É muito fácil a gente falar do lado de fora, né? Talvez o psicológico dessa menina de 9 anos, né? Não aguentasse mais um mês. Eu não sei, gente. Não tem como a gente daqui ficar dando pitaco, mas assim, A gente não sabe qual é que é a muito importante que a gente tenha a nossa formação de pensamento muito clara. E a gente não sabe qual que é a Entendeu? programação que estava feita para toda a família Essa mesmo. questão de programação espiritual também, não vamos nem pensar a respeito desse assunto, vamos deixar quieto. Thaís, quer um conselho, filha? Vira essa página. Porque assim, a gente não tem Ela me noção. atingiu. É que ela me atingiu. Assim, o que mais me dói, assim, o não julgamento, sabe, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que vem da caridade, independente do erro que tudo, né, em volta cometeu, eu acho que me dói o julgamento com a criança, não o feto. Eu entendo a parte que você fala, eu concordo com você, mas assim, eu acho que o depois foi muito pior, sabe? E assim, as pessoas comentarem assim, é um assassinato, tudo bem, tinha como fazer. Na minha cabeça, quando vem isso, quando alguém, porque assim, eu evito até comentar, porque eu acho que eu não tenho parâmetro nenhum para falar qualquer coisa, opinar qualquer besteira com relação a isso. Muito Porque fora de eu não qualquer tenho realidade. noção. Oi? É muito fora de qualquer realidade. Sim, eu acho que é uma atrocidade tão grande que eu não tenho, graças a Deus, não tenho nem parâmetro para fazer algum comparativo. Mas sempre que eu vejo, assim, primeiro a menina de 9 anos que foi assassinada, né, de certa forma, né? A situação a qual ela foi exposta, mas às vezes também é planejamento, sei lá. Mas eu acho que o posterior, assim, a população em si é o que me decepciona, porque o julgamento em si é o que me doeu, porque ela poderia, ela não sei o quê. Eu acho que ela não tinha nem estrutura. Quem deveria cuidar dela é que tinha que tomar alguma atitude. E assim, fico pensando também depois. Também talvez não tenha estrutura nenhuma, querida. E outra, e depois eu fico pensando nessa criança, tudo bem, nasceu, né? Vai para adoção, vai para qualquer lugar. Aquela população que estava em volta, brigando, lutando tanto, não sei o quê, ela não ia transformar essa criança num macaco de circo, sabe? Sabe, um objeto, como assim. É isso que, assim, que me vem à cabeça, né? Esse Então, tipo vamos de pensar um situação. Vamos pensar um pouquinho. Aquela pessoal que estava na porta do hospital, os a favor e os contra, o que será que cada um fez de sua vida após esse problema ter sido resolvido? Então, assim, nós estamos passando num período muito complicado, onde coisas absurdas estão acontecendo, porque reencarnaram espíritos muito densos do umbral como última encarnação, última opção, né? A última oportunidade para ver se ficavam aqui. Então, é natural que agora, neste momento, a gente veja coisas muito esdrúxulas acontecendo. Né? Esse absurdo que está acontecendo no Pantanal aí, de se juntar não sei quantos fazendeiros e combinar de botar fogo todo mundo junto ao mesmo tempo, que já foi comprovado tudo isso que aconteceu, e matar a flora, a fauna do próprio passo. De uma bestialidade gigantesca, que é uma coisa que a gente não consegue nem entender o que uma pessoa tem na cabeça para fazer uma coisa dessa. Mas, assim, vamos evitar entrar nessa vibe, porque isso não vai nos trazer nenhum tipo de benefício. O que a gente pode fazer? Tenho o que fazer em relação a isso de forma efetiva? Posso ajudar de alguma forma? Né? Então, por exemplo, no caso do Pantanal, tem algumas ONGs lá trabalhando. Pessoal de resgate de animal que está precisando de socorro, precisa de ajuda. É muito difícil chegar alimento, água naquela situação.
Os animais que não morreram não têm o que comer. Então, eles estão precisando colocar comida para esses animais conseguirem se manter vivos. Então, posso ajudar uma ONG? Posso. Então, faz. Mas não entra na vibe de ficar desesperado. Em relação à menina, existe alguma instituição que acolhe meninas, né, nessa situação? Um orfanato em que eu possa fazer alguma coisa? Posso... Oi? Psicológico, social, integração. Posso trabalhar, sei lá, na casa da mãe solteira? Eu não sei. Tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a esta situação que me afeta tanto? De forma ativa? Tem. Então faz. Ah, não tenho condição de fazer nada disso, porque eu não posso sair da minha casa por causa da pandemia. Grava um vídeo, põe na internet com a sua indignação. Converse com as pessoas que você conhece, ou seja, seja ativo. Tire essa coisa ruim dentro e haja de forma ativa, mas de forma proativa, para melhorar, para consertar, para ajudar. É o que a gente tem que fazer. A gente fez hoje. O quê? Coisa da casa do caminho. Daqui. A gente fez. Deixa isso aqui. Enfim, a gente precisa tentar ter uma situação, ter daqui para frente reações mais proativas. Porque senão a gente fica só remoendo. Vai fazer que nem aquele pessoal que estava na porta do hospital lá, uns contos a favor, acabou o problema, cada um vai para sua casa, acabou. Já fiz o circo, acabou. Deixa eu passar para o Fábio. Tá bom. Vou voltar para a aula, aí senão a gente não começa. Tá bom? Mas respondeu? Resolveu? Desligou. Peraí. Acho que eu fiquei mais aliviada, porque é engraçado que a situação acho que já é muito pesada. Em si, acho que, como eu falei, eu não sou ninguém para palpitar em nada. Mas para mim, assim, o comentário, assim, a parte machista, sabe, das mulheres me incomoda, sabe? Tipo, cadê a mãe? Falei, tá morta, gente. A mãe não tava lá. Então, isso que vem me indignando de certa maneira, né? A falta de acolhimento entre nós mulheres, a falta de parceria, é uma competição acirrada. E eu acho que é isso que vem, porque a gente não se une. E isso eu acho que me incomoda de muito, sabe? Quando vem esse tipo de comentário, ainda sem independente, ele pode ter a opinião que quiser, né? Mas são mulheres próximas de mim, mulheres assim da minha família. Concordo, mas eu acho que a gente não pode ficar alimentando isso. Então eu chego a ponto de falar, pelo amor de Deus, não fala tanta besteira que isso me faz mal. Me faz mal. E corto. Só que quando você vem e trouxe assim, o que você fala? Isso me veio na hora. Isso me veio na hora, porque assim, é uma situação que eu acho que a gente não tem uma união feminina, a gente não tem um apoio, a gente não. Eu vejo assim que os homens sentam juntos para falar besteira, para comentar do jogo, não sei o quê, e a mulher, se a gente está em qualquer roda de mulher, a gente só fala de preocupação, de trabalho, de filho, disso, que aquilo a gente não tem, eu acho que descanso. E daí fica nessa questão tão bitolada do que precisa fazer, do que vai fazer. Não tem assunto, a não ser casa, a não ser coisas pesadas. Daí, quando vem uma coisa tão pesada como essa, que a gente não tem noção de o que está acontecendo, sabe? A gente não tem nem condição estrutural emocional para lidar, eu vejo uma desunião muito maior. Uma falta de caridade, de empatia, porque a gente só vê ali pessoas, órgãos, pessoas, todas desestruturadas e todas de alguma forma sem saber o que fazer, porque tipo assim, é uma aberração, realmente, é uma situação de um conflito muito grande e que causa choque a todo mundo que fica sabendo dessa situação. E daí eu vejo assim, em vez das mulheres assim se unir, se respeitar, né? Se proteger de alguma forma, elas se julgam, elas atiram as pedras.
E eu acho que a situação em si da menina me dói mais nesse sentido do tipo de repercussão que causa do que porque é o que acaba acontecendo. É por isso que ela está ela chegou a essa situação. Entende? É por isso que essa É, menina chegou nessa situação. na realidade é o seguinte, é a questão de repensar várias coisas, ver vários conceitos, repensar coisas, reestruturar, mudar, reolhar, ver coisas de outra forma, de outro momento. A única preocupação que tem que se ter, muito da gente, que a gente às vezes pega muito na questão do... Show não é a palavra mais apropriada, É, mas muito mais a tragédia, digamos assim, do que na realidade do que na solução, né? Então, essa tragédia, essa falta de solução, cria audiência que é público para desunião. E isso é muito complicado. A gente tem que ter polo finalizador para que isso não cresça e não se transforme numa coisa muito, muito grande, entendeu? Então, é isso que a gente tem que canalizar aquelas informações que a gente vem, de forma que a gente possa canalizar, de forma que eu posso ajudar distante, de forma eu posso mudar meu pensamento, de forma eu posso canalizar minha energia, de forma que eu posso fazer. Qual o meu papel nesse processo? É uma situação que é muito ruim. Então, o que eu posso fazer no meu individual para que isso mude? Entendeu? Qual que é a parte do jornalista? Peraí. Gente, uma das dirigentes que fundaram o Delane fala uma coisa. Não sei se vocês conhecem a Vera Lígia. Ela andou muito doente nos últimos tempos, mas ela fala uma coisa que eu vou ter que falar para você, Thaís. Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Te calou tão fundo isso que você tem alguma coisa interna aí para trabalhar, sim. tá? Fala, Marina. Oi, Fábio, boa Oi. noite. Boa Não, só noite. para complementar, eu entendo o que a Thaís está falando, mas não entrando em questão política, né, com relação à pessoa do Lula, mas não sei se vocês lembram quando o neto dele morreu de meningite, os comentários que as pessoas colocavam doente. Então, assim, bem feito, tinha mais que morrer. Tá vendo? Você roubou, porque você não liberou vacina. Gente, eu vi aquilo na época e eu estava exercendo, né, a função pública como secretária aqui da cidade, me passou um monte de coisa. E, assim, a gente que também se expõe, de certa forma, a exercer alguma função pública, até para poder ajudar os outros, você fica tão exposto, você é tão atacado. O nome mais bonito que eu já levei na internet foi de vagabunda. E as pessoas te pré-julgam, julgam e te tacam pedra, porque se escondem atrás dessa telinha aqui do celular e se acham no direito de falar e fazer o que quiser. Então, é muito complicado isso. Eu sei do que você está falando, Thaís, porque eu senti na pele. Claro que um grau muito menor do que da menina, não se compara. Mas, infelizmente, é o que a gente está passando, né, nisso tudo. E é o que a Ana falou, né? Mudar a sintonia, pensamento e tudo mais, para que a gente não possa estar carregando todo esse lixo que jogam na gente, né? Gente, as pessoas só podem falar aquilo que elas têm dentro delas. As pessoas só podem dar aquilo que elas têm dentro delas. Mas a pessoa pode te dar o presente e você não aceita. Você devolve para a pessoa, deixa com ela. Né? Porque as pessoas, essas coisas todas ruins que vêm para a gente, vêm como se fosse uma entrega de um presente, de um pacote. Basta você não aceitar. Agora, aquilo que eu falei para vocês, que eu estava falando para você, Thaís, é muito sério. Essa história do bateu, doeu, leva para casa que é teu, procure fazer algo com isso. Entendeu? Você com certeza há de se sentir muito melhor e resolver essa coisa interna tua. Tá? Então, assim, sei lá, se envereda aí para uma ONG. Que nem eu falei, põe a boca no trombone na internet, escreve uma carta, mostra para as pessoas o que você está sentindo, seja mais ativa.
Porque a hora que você coloca essa energia ruim em trabalho, as coisas ficam mais tranquilas. O Fábio vai botar um vídeo aqui para vocês Que tem a ver com que isso. tem a ver com isso. Vamos ver se ajuda. Depois a gente começa. Tá bom. Tem a ver? Não tem com isso.